Ligado na cidade. Estamos de volta com o Ligado na Cidade e todo mundo sabe, né? Todas as terças-feiras, o pessoal acompanha aqui na Jovem Pan News Bauru a participação da analista comportamental, a Patrícia Rossi. Inclusive, hoje ela veio presencial, né? Tá aqui ao nosso lado, compondo a nossa bancada. E seja bem-vinda, Paty. Uma boa tarde para você. Gratidão, amada. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É uma delícia, né? É totalmente diferente fazer presencial ou fazer online. Nada substitui o aconchego, o carinho, o afeto. Nada mesmo. Uma turma muito gostosa, né? Uma turma boa, então. E a gente também, viu? A gente prefere presencial, então fique à vontade para sempre estar aqui, né, conosco. E hoje o tema, Paty, aliás, antes da gente entrar no tema, hoje é um dia especial, né? Aniversário do seu filho, é isso? Muito especial. Hoje é aniversário do Gabriel, meu filho. Eu costumo dizer que é o meu filho amado em quem eu me comprazo, que completa hoje 34 anos. E é o pai dos meus 2 netos, né? Da Alice e do Lorenzo. Que é a nossa continuidade, né? A nossa herança. Exato. E é maravilhoso. Um beijo, filho querido. Te amo muito. Parabéns, viu, Gabriel? Deus abençoe muito sua vida. Um beijão para você. Bom, hoje, Patrícia, nós vamos falar sobre crenças limitantes. Eu queria que você explicasse pra gente, né? O que são crenças limitantes? Para a gente entender as crenças limitantes, a gente precisa entender o que são crenças, né? Crenças é toda a nossa visão de mundo, é tudo aquilo que a gente crê como verdade absoluta. Então, cada um traz em si a sua verdade absoluta, traz a sua crença, traz aquilo que para ela é o mais importante de tudo. Então, isso são crenças. As crenças limitantes é tudo aquilo que te impede de você atingir os seus objetivos, de você conseguir chegar no auge, no ápice e conquistar aquilo que você mais deseja. Então, as crenças limitantes é tudo aquilo que te impede de atingir os seus objetivos. Que exemplo você daria pra gente, Paty? Olha, vamos trabalhar de assim... crenças limitantes, né, e da crença em si, né, aquilo que faz bem pra gente. Eu queria pedir a gentileza de você falar bem próximo ao microfone. As crenças, nós temos vários tipos de crenças que nós podemos trabalhar. As crenças geracionais, que são todas aquelas crenças que são passadas de pais para os filhos, né? E essas crenças é a visão de mundo dos pais para os filhos. Então, algumas crenças mais comuns tá relacionada ao dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, é mais difícil um rico herdar o reino dos céus. Então, isso são crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Em relação a casamento bom é aquele que não acontece. Tem as crenças também que são as crenças sociais. O mercado só vai absorver mulheres bonitas e magras, mulher bonita é burra. Então, essas são algumas crenças sociais. Né? E é mais limitantes, né? Que são limitantes, totalmente. Então, você observa que se você é criada dentro de um lar onde se trabalha essa questão do dinheiro, que dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não vai para o céu, você cria uma limitação para aquelas pessoas que estão sendo trabalhada nesse aspecto. Então, essa pessoa que tem essa crença, ela vai trabalhar, ela vai ser uma pessoa próspera até certo ponto, mas ela nunca vai conseguir atingir o ápice profissional dela, o ápice financeiro dela, porque ela tem essa crença de que se ela for rica, ela não vai ser feliz. Se ela for rica, ela não vai para o céu. E essa é uma das crenças que é mais forte e mais difícil de ser trabalhada, porque ela traz uma carga muito forte. Na verdade, é um estereótipo também, né, Patrícia? Por exemplo, se eu sou gorda, eu não sou feliz, mas se eu sou magra, eu sou mais feliz. Exato. Principalmente relacionado às mulheres hoje, né, que cultuam os corpos, enfim. Cuidar da saúde é uma coisa, agora você cultuar, viver dentro disso é outra, né? E isso são todas as crenças. E o mais importante de tudo isso é que uma crença limitante, ela nunca vem sozinha.
Quando você começa a trabalhar a questão da crença limitante, você vai observar que atrás dela tem várias outras crenças. E aí a gente precisa ir trabalhando e ressignificando cada uma dessa crença, trabalhando no mais profundo, até você conseguir descobrir qual que é a sua crença mais forte, qual é a sua crença, que eu costumo dizer, âncora, aquela que realmente te segura para você não atingir o seu objetivo. No meu caso, e acredito aí que 90% da população é da impostora, que é a síndrome da impostora. A síndrome da impostora também ela é uma crença. Ela faz com que você, por mais que você domine um assunto, você sempre acha que você vai ser desmascarada, que você não se preparou adequadamente, então que você é uma fraude, que as pessoas vão se levantar achando que você é uma fraude. E no meu caso, a minha crença mesmo limitante, que era a crença raiz, que é onde estava ancorada todas as demais crenças, era da impostora. E como se libertar, né, dessas crenças limitantes? Primeiro, você tem que fazer todo um trabalho de ressignificação em relação a cada uma dessas crenças, né? Eu sempre costumo falar isso e eu vou continuar a minha vida inteira recitando isso como se fosse um mantra mesmo, ou um hino, ou um louvor, para ter uma repetição e as pessoas entenderem de fato como é que funciona. Nós temos que entender que tudo aquilo que a gente recebe do outro é o que o outro tem condições de nos dar. Ninguém dá aquilo que não tem condições. E vale a pena a gente quando a gente recebe, a gente avaliar. Quando a gente começa a trabalhar as crenças limitantes, transformando elas em crenças possibilitadoras, a gente tem que fazer todo o processo de ressignificação. E quando a gente consegue entrar nesse processo de ressignificação, a gente consegue ir melhorando e evoluindo. A pessoa que tem dificuldade de guardar dinheiro, ou de ter um investimento, ou de poupar, ou até mesmo de ser uma pessoa próspera financeiramente, ela começa a ter uma visão diferente do dinheiro. Ela tem que transformar a crença limitante numa possibilitadora. E de que forma? Vendo o que o dinheiro pode trazer de benefícios para ela. Né? E o que ela pode fazer com todo aquele dinheiro que ela está recebendo. Acho que seria um olhar mais... o Éden Duarte, né? Ele quer fazer uma pergunta. Seria um olhar mais racional do que emocional. É isso, Paty? Sempre racional. E lembrando que você sempre vai ter que estar trabalhando isso. No caso da síndrome da impostora, é uma síndrome que você não tem uma cura. Você tem que ter consciência que você tem a síndrome e você vai conviver com ela. E sempre que você vai se colocar numa situação diferenciada, você tem que colocar na sua cabeça que você está preparada. E está sempre trabalhando isso. Tem momentos que é mais fácil, tem momentos que é mais difícil, mas você tem que trazer isso para a sua consciência. Éden Duarte, tem questionamentos por aí, né? Tenho, sempre tem, né? O papo com a Patrícia é sempre muito bom. Patrícia, boa tarde, sempre é bom falar contigo. Um abraço para o Gabriel, muitas alegrias para ele. E eu tenho uma pergunta que é a seguinte: no campo profissional, muita gente diz o seguinte, é uma crença que eu percebo em muitas pessoas. Não adianta planejar porque a vida bagunça tudo de novo, você planeja e nada dá certo. É uma crença limitante também? Não vou planejar porque a vida vai bagunçar tudo, a contingência vai modificar todo o meu planejamento? Ou eu preciso planejar para que a coisa funcione? Totalmente, Éden. É um prazer estar aqui com você. Éden, é a síndrome do Zeca Pagodinho, eu falo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas que têm essa questão de não trabalhar com planejamento, elas já têm a síndrome do Zeca Pagodinho. Uma crença limitante, porque se você não tem um planejamento, você não sabe aonde você vai chegar. E planejamento é uma coisa muito séria. O planejamento ele tem que ter dia, mês, hora para começar, para você fazer uma avaliação se você está no caminho correto, e tem que ter o prazo também para você fechar o seu planejamento, porque planejamento sem dia, mês e hora para começar e finalizar também não é um planejamento, é um sonho. E sonho fica na esfera do emocional. Então, sim uma crença limitante, e muito limitante. Te mantém presa no lugar e você não consegue caminhar.
Mas, Patrícia, a colocação do Éden faz sentido em algumas ocasiões, né? Durante essa vida, esse período de vida que a gente tem. Muitas vezes a gente faz sim um plano, mas vem a vida e te dá uma surra, te bate, te derruba. E aí você tem que saber ter a crença de levantar e dar continuidade àquilo, né? Faz muito sentido o que você está falando. Olha a diferença de você ter um planejamento para algo e de você levar a vida aí, estilo Zeca Pagodinho. Quando você tem um planejamento e você está seguindo com aquele planejamento, você está monitorando o tempo inteiro o que está acontecendo. Você está avaliando todos os recursos que você tem, tudo que está acontecendo, tanto na parte emocional quanto na parte racional. Se você tem aí um revés, você está mais preparado para lidar com aquela situação do que se você não estivesse planejado tudo aquilo, né? Um bom planejamento, ele contempla essa questão também de você ter um revés. Ela contempla essa questão, olha, e se não der certo? Se não der certo, eu tenho que ter uma estratégia de fuga, eu tenho que ter um planejamento aí de como eu vou lidar com toda essa situação. Então, um bom planejamento, ele prevê esse revés, né? Porque tem coisas que a gente tem controle, mas na maioria das vezes a gente não tem. Né? Você marca um churrasco para domingo, numa chácara, com piscina, e de repente no domingo amanhece chovendo, como é que você faz? Você já tem que ter isso em mente. Ó, pode ser que chova, nós estamos no período das águas. Aí, se chover, o que eu vou fazer para poder contornar toda essa situação? Essa é a diferença de trabalhar com planejamento. Você consegue ter o controle. E aí, Rosana, você consegue sim trabalhar as suas crenças limitantes, porque o planejamento ele te coloca no rumo certo e aí facilita você no trabalho das suas crenças limitantes. Ou replanejamento, né? De acordo com o revés, você tem que refazer, né? Correto. Encontrar um plano B e bola para frente, né? E qual que é a origem dessas crenças limitantes? Da onde elas vêm, Paty? Olha, é muito interessante. A origem das crenças, ela está na nossa criação. Né? É na visão de mundo que os nossos pais nos passam. E muitas vezes as coisas que os nossos pais ou pessoas muito importantes, que são os nossos avós, nossos professores, porque os grandes traumas, eles são instalados em nós pelas pessoas mais importantes. Pessoas que não têm importância na nossa vida, ela não nos causa trauma. As crenças é da mesma forma, né? Então, é a forma com que nós somos formatados, é a forma como nós somos educados. E essas crenças, elas nascem da visão de mundo dos nossos pais, dos nossos avós, né? Como é que eles lidam com o dinheiro? Como é que eles lidam com o casamento? Como é que eles lidam com as pessoas estranhas, com o trabalho? Você tocou num ponto muito bacana. É muito comum você ver aí nas redes sociais a pessoa falar, oba, sextou, beleza. Aí com aquela alegria, com aquela felicidade... E aí, na segunda-feira, segundou, como se fosse uma coisa penosa. Triste. Pesada. É a forma com que nós recebemos a questão do trabalho dos nossos pais, né? Porque se você vê que o trabalho, ele tá ali para te dar prazer, porque você vai trabalhar naquilo que é o seu propósito. Sim. Se você trabalha dentro do seu propósito, você tem prazer naquilo que você está fazendo. E aí, o que acontece? O teu salário, a tua recompensa monetária, ela vem como segundo plano. Você está fazendo algo que você gosta, então o teu ganho, ele é um a mais, embora a gente saiba que a gente necessita disso. Só que há uma diferença muito grande de você trabalhar com prazer dentro do teu propósito, que o dinheiro vai fluir muito rapidamente, as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais gostosa do que você vê o trabalho como sendo algo penoso, enriquecendo os patrões, que você ouve muito isso, né? Eu trabalho para ciclano ficar rico, eu trabalho para o fulano mandar os filhos dele para a escola particular, e é um equívoco muito grande, há uma troca, né? Eu dou o meu trabalho em troca do monetário,
Mas se eu der com prazer, com alegria, com vontade, e estiver isso dentro do meu propósito, o meu trabalho vai ser algo maravilhoso. Então, na sexta-feira eu vou falar, poxa, sextou. E na segunda-feira eu vou falar, oba, segundou, vou trabalhar. É mudar a postura, né, É a Patrícia? forma, né? E como é que a gente transforma a crença limitante numa crença possibilitadora, digamos? Vou trabalhar a questão do dinheiro, que é o que mais pega, que as pessoas mais falam a respeito do dinheiro. Se eu tenho uma crença limitante com o dinheiro, eu penso assim, olha, se eu ficar rica, eu vou ser infeliz. Se eu ficar rica, eu não vou ter as pessoas próximas de mim, as pessoas vão querer se aproveitar de mim. É trabalhar ao contrário disso. Quando eu ficar rica, eu vou ter mais condições de ajudar mais as pessoas, eu vou poder viajar mais, eu vou poder promover mais situações onde eu esteja com pessoas ao meu lado. É você olhar o que o dinheiro vai te trazer, né? De uma forma positiva e não de uma forma negativa. Porque a crença limitante, você olha aquilo com uma forma negativa, aquela energia ruim. Então, você traz essa crença limitante e torna ela numa crença possibilitadora quando você vê o que aquilo pode te trazer de benefício para você e para o outro. Até no sentido de ajudar o próximo, né? Ajudar o outro. Muitas vezes a gente tem pessoas dentro da nossa família precisando desta ajuda, né, Paty? Exatamente. A crença, ela tem a ver com a crença religiosa também? Nós temos. Porque é isso que a gente carrega, né? Eu, por exemplo, trago dos meus avós, dos meus pais, a crença religiosa. Existe. Inclusive, existe uma síndrome, eu esqueci a sigla dela agora, mas depois eu passo para você. Existe a questão da religiosidade. Há um equívoco muito grande, né? As pessoas confundem a espiritualidade com a religiosidade. Sim. Né? E a gente fala muito isso, e todo texto lido fora de contexto se torna um pretexto. Então, quando você vai ver essa questão do dinheiro dentro da religião, você vai ver que é um equívoco muito grande, né? Prega-se que Jesus era pobre, porque ele nasceu numa manjedoura. E é uma visão totalmente equivocada. Ele nasceu numa manjedoura porque, quando ele nasceu, todas as hospedarias, os hotéis da época, eles estavam lotados por causa de toda a movimentação que estava acontecendo. Então, a religiosidade, ela traz essa crença limitante, né? Olha, Jesus foi pobre, eu tenho que ser pobre, e acaba acontecendo que isso cria uma raiz muito profunda. E uma das crenças mais difíceis de se trabalhar, a pessoa ela tem que estar muito focada, é a questão da crença com o dinheiro, porque ela segura a crença do dinheiro, de não ter prosperidade, para não perder a identidade que ela tem com a família, com os pais, com os avós, com os irmãos. Sim. É como se houvesse uma ruptura. Né? E não existe essa ruptura, a ruptura está na cabeça, ela não vai... Eu posso ser uma pessoa muito próspera, e aí a gente tem que deixar isso muito claro, que existe a riqueza financeira, a prosperidade financeira, existem pessoas muito ricas financeiramente, mas não são pessoas prósperas, né? E tem que haver essa desmistificação, isso é muito sério. Então, a questão de você ter uma riqueza financeira, você tem que trabalhar estas questões. E entender se o dinheiro para você é importante, se você quer ter essa riqueza financeira, porque também se você não quiser, está tudo bem. Você só precisa ter clareza dentro daquilo que você está trabalhando. É uma crença limitante? Eu preciso trabalhar e preciso entender e desmistificar tudo isso, para mim poder também ser próspera profissionalmente, porque tem pessoas que ficam estagnadas dentro de uma certa... de um cargo, porque ela não quer evoluir porque ela vai ganhar mais. E ela tem medo desse ganhar a mais. Entendi. Na verdade, uma prosperidade também que vale para várias esferas da nossa vida, né? Só para encerrar, Paty, crença tem a ver com fé. Dentro da religiosidade. A pessoa, até certo ponto, sim, porque ela imagina que se ela abrir mão de certas coisas, ela vai perder a salvação dela, ela vai perder a fé, então tem que ter essa desmistificação, ela tem que ter essa clareza, tem que ter esse entendimento,
né? E tem que estudar aquilo mais profundamente. E antes de estudar a palavra, antes de estudar os seus pais, ela tem que se estudar, ela tem que se autoexaminar, ela tem que se autoconhecer, né? É sempre a chave é o autoconhecimento, sempre. Que legal, Paty. Muito bom conversar com você, viu? Todas as terças, mas pode ser todo dia também, viu? A gente trocar uma ideia aí, tá bom? Tô à vontade. Eu conversei então com a Patrícia Rossi, que é analista comportamental, e trouxe hoje pra gente um tema bem interessante, que são as crenças limitantes e crenças possibilitadoras. Qual é o seu contato, Paty, como analista e coaching aí para as pessoas interessadas? Olha, as minhas redes sociais é Patrícia Rossi, _oficial. Dentro das minhas redes sociais também tem o meu WhatsApp, mas se quiserem anotar é 14 99774 0965. E se você me permitir, eu quero aproveitar para fazer um convite. Hoje às 19 horas, pelo canal do Instituto Com Prática, @Instituto Com Prática, eu tenho uma live com a Damares de Pádua, que ela é especialista, mestre em programação neurolinguística, que é uma das minhas formações também. E qual o tema, Paty? Programação neurolinguística, PNL, os benefícios da programação neurolinguística, que é reprogramar todo esse processo das crenças aí. Hoje às 7 da noite. Isso, Instituto Com Prática. Com Prática. Pode entrar no meu Insta também, que é Patrícia Rossi, @ Patrícia Rossi. Isso, oficial, _oficial, que você vai poder chegar até o Instituto Com Prática também. Legal. E toda terça-feira você acompanha a Patrícia Rossi aqui com a gente às 4 horas da tarde. Paty, muito obrigada. Gratidão. Volte sempre, tá bom? Sempre. Beijão pra você. Beijo, um grande abraço aí para todos. Gratidão. São 4 horas e 26 minutos. A gente volta já já com Ligado na Cidade. Ligado na Cidade.